aula, né? Como eu gosto de trazer aqui para vocês. Dessa vez a gente vai dividir em duas partes, porque assim é muita coisa que a gente tem para falar sobre planejamento de conteúdo. É basicamente a coisa mais importante desse módulo, né? A gente vai pensar como realmente estruturar todo o nosso plano de uma forma que ele seja eficaz para a marca, que ele seja eficaz para o seu dia a dia, se você for um profissional autônomo, que, enfim, gente, a gente sabe que no nosso universo a gente pode ser um pouquinho de tudo. Seja trabalhando numa agência, seja trabalhando dentro de uma empresa, seja sendo um profissional, né, autônomo, sendo uma agência, né? Se vocês aí têm... a Tainá já tem a agência dela, então agora ela vai conseguir traduzir para o universo dela aquilo que a gente vai trazer aqui na aula. Então, eu vou dividir em duas partes, né? A aula de hoje e a aula de amanhã. E hoje a gente vai falar sobre planejamento e estratégia, os pilares de comunicação e os objetivos, né? E na parte 2, que vai ser amanhã, a gente vai falar do construção de perfil e marca, a linha e o calendário editorial, que para quem já costuma fazer, já tem uma boa noção de como fazer, mas de repente tem alguma sugestão, alguma coisa, alguma ideia que vocês consigam tirar disso tudo. E também ferramentas de publicação, que, enfim, né, gente? Sempre tem algo que a gente pode aprender com tudo isso, algumas dicas e os exercícios que a gente sempre traz aí, né, um momentinho para vocês colocarem a mão na massa, para a gente ter ideias aí em conjunto e tudo mais. Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Para vocês que não estavam na aula anterior, vocês estão fazendo o mesmo projeto do Jeff e da Gabi ou vocês estão fazendo outro? É o mesmo. É o mesmo? É a mesma ONG, então. Beleza. Então, eu queria saber se vocês conseguiram aí ter um tempinho para fazer a lição que eu propus na última aula, que era de escolher uma das 3 marcas ou até adaptar para a necessidade de vocês, escolher algumas páginas parceiras ou páginas que vocês se inspiram para separar aí por conteúdo, aliás, separar os conteúdos de acordo com cada etapa do funil. Alguém conseguiu fazer isso aí? Prof, eu não fiz ainda, olha só, mais uma desculpa, porque na semana passada eu dei uma desculpa, mas agora as desculpas foram atualizadas com sucesso. Nesse final de semana... Nesse final de semana, eu estava no final de semana último de entrega da faculdade. Então, assim, eu estava mega, hiper, ultra corrida e não consegui fazer nada que não fosse... Achei que você ia falar que estava no Enem, aí eu ia falar que eram fotos comprovando. Não, não, mas a boa notícia é que eu já passei nesse semestre, então fui muito aprovado. Mas amanhã eu faço, e aí a gente tem aula amanhã, volto com insights, com respostas. Quero só ver. Estou aguardando. Eu tenho uma figurinha no WhatsApp que tá bem assim. Sinto que estou sendo feita de besta, mas vou continuar só para ter certeza. Então, é só isso que eu queria trazer de reflexão. Enfim, né? Gente, eu sou professora, mas eu tenho 32, né? 32 eu tô ali no meio termo, sou nem muito velha, nem muito jovem, assim, tô naquela fase, assim, que a gente faz a Kátia e segue. Então, assim, né? Vocês estão rindo da minha cara. Então, assim, qual foi os exercícios que vocês já fizeram até a gente chegar a esse momento? Vocês fizeram a pesquisa de mercado, entenderam onde a ONG, né, está situada, em que momento ela está, quais são as forças, as fraquezas. Vocês chegaram a fazer a análise SWOT dessa instituição? Não. Então, fica dessa não, prof. A gente fez análise SWOT em outra aula e era em outro contexto. A gente já fez, mas não fez para esta ONG. Perfeito. Mas também talvez seja algo que ajude vocês a clarear a mente de vocês, a estruturar, né, algumas coisas que de repente vocês estão deixando passar, né? Porque é um exercício razoavelmente fácil de fazer, mas que pode trazer alguns insights aí nesses momentos que vocês estão precisando de dúvida. Antes da gente continuar, deixa eu entender que momento que vocês estão agora do projeto. Na semana passada, vocês falaram que já estavam, assim,
estudando, né, como eu posso dizer, como a ONG estava, quais eram qual era o objetivo da ONG, como vocês iam desenvolver isso. E agora vocês já fizeram o quê? Um de cada vez. Aí eu não vou já falar, quer senão eu vou falar. ficar falando tudo. Não. A gente Eu já adoro falar. fez uma Mari tá com Pode ir. problema na garganta. A Tainá participou. Jeff. Ah, é verdade, vai a Gabi agora. Gabi, por favor. Sobrou para mim. Brincadeira. Sim. Olha, a gente não evoluiu muito da última vez que a gente se falou, porque a gente tava mais ou menos. Acho que a gente estava com as mesmas tarefas que a gente tem para agora. A diferença é que falta a gente estruturar um pouquinho melhor a parte visual da nossa apresentação em si, que a gente tenha tudo aquilo que eu apresentar para a professora no fim dessa primeira etapa. Que então é o público-alvo, persona. Então, a gente está nessa etapa, a gente está produzindo conteúdos também para postar no LinkedIn, a gente dividiu conteúdos para fazer entre os membros da equipe. O que mais? Deixa eu pensar. E a gente tem que começar a postar também esses conteúdos essa semana, eu acredito, no LinkedIn da ONG, para já ter resultados para o dia 5 de dezembro, para já ver que melhorias a gente vai ocasionar com esses conteúdos que a gente postou. A gente vai aumentar engajamento, vai ter sei lá quantas curtidas, vai aumentar seguidores, enfim, basicamente Tá. isso. Vocês já conseguiram definir qual é o objetivo nas redes sociais? Se eu não me engano, vocês tinham falado que o objetivo não é trazer mais assistidos, e sim, né, atingir mais tomadores de decisão, no caso, mais doadores, né? Mais pessoas que possam ajudar, não serem ajudadas. Eu lembro que era alguma coisa nesse sentido, certo? Então, vocês estão focando mais ou menos naquele relacionamento de empresa, né, de instituição para instituição. Por isso, vocês optaram por priorizar o LinkedIn, é isso mesmo? Tá, beleza. Isso. Só para eu saber como eu também posso ajudar vocês nesse quesito, porque, enfim, aí eu vou entendendo melhor como que eu posso fazer isso. Bom, então, assim, qual que é a importância da gente trazer dados para a gente embasar o nosso planejamento, né, gente? Eu acho que eu falei na aula passada que é muito importante que a gente sempre reforce, traga dados, né? Por mais que às vezes a gente não tenha aquelas condições de pagar por pesquisas ou realmente fazer, porque de repente a gente não tem braço para tudo isso, a gente precisa em algum momento se basear em dados para entender como que está ali o terreno que a gente está pisando, né? Então, como que qual a mentalidade que a gente precisa desenvolver? Que a maioria das pessoas, então assim, cerca de 87% dos consumidores fazem compras online, né? Gente, isso é um número muito grande. E se a gente trabalha com um negócio, principalmente se a gente não está falando de serviço, né? Porque existem alguns serviços, eu não vou falar para você, olha, todas as empresas do mundo precisam estar posicionadas digitalmente. Eu gosto de ter muito cuidado com generalizações, porque cada caso realmente é um caso. Até porque não adianta você simplesmente fazer, você tem que fazer direito, você tem que fazer de uma forma eficiente, de uma forma legal, enfim. Eu tirei a carinha de vocês aqui, mas eu quero ver de volta. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, mas, né, principalmente quando a gente está falando de compra, de produto, que está muito vinculado ao marketing de conteúdo, a gente precisa ter essa noção. Então, assim, esse estudo, ele traz aí uma noção de com que frequência as pessoas compram online. E é muito grande, porque olha o número de pessoas que compram mensalmente, é 31%. Gente, eu acho que eu estou nesses 31%. Não, mensalmente não. Acho que eu tô ali no quinzenalmente, porque eu faço umas boas comprinhas online. Quem nunca fez comprinha na Shein? Na Shein, né? Sei lá como é que é o nome aí. Então, assim, quando a gente fala de venda, a gente entende que elas não são feitas... a gente pode falar que elas são feitas diretamente ou indiretamente. No caso do marketing de conteúdo, a gente realmente está pensando na venda feita indiretamente. Por quê? Porque ela tem o funil de vendas que a gente vai direcionar de uma forma muito sutil, muito, e como o próprio nome fala, indireta, para que o cliente
se relacione com a marca, tome a decisão da compra e no momento que ela faça a compra, isso possa ser nutrido ainda para que a pessoa faça novamente uma outra compra ou se relacione com a marca, ou seja, de fato uma pessoa que vá se tornar um embaixador da marca, continuar falando da marca como, enfim, como uma pessoa que gostou muito, que viveu uma experiência legal. E aí a gente percebe que nessas horas a gente precisa ter um bom posicionamento. Então, é aquilo que eu vou falar, acho que até eu morrer. Não é nem só até o final do módulo. A gente precisa ter muito claro o nosso posicionamento. E o nosso posicionamento é, sim, quem você é, quem você quer ser, de que forma você quer se mostrar, mas também tem muito a ver com a sua identidade visual. Então, digamos aqui, estou pegando um exemplo X. Eu sou uma padaria. E o que você pensa quando você pensa numa padaria? Talvez eu pense num pão fresquinho, num suco de laranja, sei lá, algo do tipo, um bolinho, tal. Imagina então se eu fizer toda a identidade visual de uma padaria com recursos visuais que não tem nada a ver com uma padaria, ou que não me remetam à padaria, ou mesmo que não seja identidade visual, porque hoje a gente tem identidades visuais bem cleans, até mesmo para padarias, mas que um nome que não me remeta a isso, digamos, uma padaria chamada Parafuso. Puxa, teria que ter uma excelente justificativa, mas uma excelente justificativa para a padaria se chamar Parafuso e ter, né, uma comunicação visual, um KV, né, que é um conceito visual linkado a parafuso ou a uma ferramenta. Não tem nada a ver. A gente também tem que pensar na gestão de comunidades, né, Jeff? Então, como que a gente vai se relacionar, como que a gente vai alimentar, como que a gente vai realmente, como eu posso dizer, virar o jogo daquela situação das comunidades que se formam para a gente, para sermos notados, para sermos, e não de uma forma manipuladora, mas de uma forma que conduza os relacionamentos de uma forma saudável para ambos os lados. E aí, como que a gente vai usar, como que a gente pode trazer isso também? Com storytelling, né, gente? Pessoas engajam pessoas. Acho que eu também vou morrer falando isso, né? Como que a gente vai contar uma história sem uma pessoa, ou pelo menos sem uma figura humana, né? E é por isso que hoje tantas marcas têm criado as suas personas, né, em forma de... Ih, gente, eu esqueci o nome. Mas em forma de mascotes, vou colocar entre aspas. Oi? Avatar? Pode ser avatar. Obrigada, Jeff. Então, assim, tem criado avatares. Porque, só a carinha lá da Magalu não vai me dizer muito. Só a carinha, até a carinha da moça do Leite Moça, agora ela já criou vida. Por quê? Porque uma história ela engaja. Uma história, ela comove. Uma história te leva a tomar uma atitude. E aí é nisso também que a gente tem que pensar onde a gente vai contar essa história. Isso é muito estratégico no canal, na estratégia de comunicação. E é como vocês estavam dividindo aqui comigo. Quando vocês perceberam que a ONG, né? Eu esqueci o nome da ONG, gente. Mas assim, quando vocês perceberam que a ONG, ela tinha uma necessidade X, que ela já tem um posicionamento, né? Ali, acredito eu, já bem definido e que agora, neste momento, ela está precisando mais disso do que aquilo, vocês entenderam, né, que vocês precisavam estar no canal estratégico de comunicação para atingir esses objetivos. Ela pode estar no Instagram? Pode, seria muito legal. Ela pode estar no YouTube? Pode, também seria muito legal. Mas, de repente, isso não seja o foco agora. E você tem que equilibrar isso, você não pode abandonar, mas sempre visando aquilo que é o mais importante, alimentando, nutrindo, etc. E aí, assim, eu já falei aqui da humanização, então, uma humanização inteligente, estratégica, porque de repente não adianta ter um avatar, um personagem, um embaixador, se ele não está falando as coisas certas, né? Porque também tem isso, não adianta ter ali a carinha linda, uma pessoa que super se encaixa com a marca, mas que não esteja falando as coisas certas, ou até mesmo fale as coisas certas, mas não se encaixe com a marca. Tudo isso também é muito importante. Como será a dinâmica com o cliente? Então, a gente tem que pensar, puxa, eu vou ser aquela pessoa que sempre vai responder o cliente no saque? Isso é muito importante, né? Mas, assim, como que eu vou responder? Eu vou responder com que tom de voz?
eu vou terceirizar esse serviço ou não, eu quero fazer para que o relacionamento seja muito próximo, como que eu realmente vou viabilizar tudo isso? E aí tem o universo da marca, né, gente? Do que vocês falam. E aí a gente vai falar um pouquinho depois, porque o universo da marca é basicamente quando você define os pilares daquilo que a marca fala. Então, se eu, por exemplo, atendo a Americanas, como eu falei que um dia eu já atendi, eu trabalhava eu atendi Americanas Entrega, então eu precisava muito falar de logística, sabe? Logística, modelos de entrega, modelos de negócio, etc. Aí imagina se um dia eu pego e falo, gente, hoje eu vou falar de receita de bolo. Gente, não está dentro do universo da marca. O universo da marca, eu já falei da marca, né? O universo da marca é entrega, o universo da marca é serviço, o universo da marca é logística, é negócio, como que aquele seu serviço vai entregar uma solução para negócios de terceiros. Então, isso é muito importante. E os gatilhos que serão despertados, porque no final das contas vai ser muito importante como a gente vai entregar essa mensagem, o que a gente vai despertar na pessoa e qual atitude a gente vai levar ela a fazer. Vai ser um gatilho que vai afastar o possível cliente de mim, ou que vai aproximar ele de mim, que vai levar ele a comprar, ou pelo menos falar de você para alguém, né? Ou comemorar uma vitória sua. A gente até comentou no final da última aula, que a gente teve ao vivo, que, por exemplo, tem um gatilho que é super aceito, assim, que sempre gera boas reações, um bom engajamento, que é o gatilho da conquista, né? Então, assim, digamos que eu vá lá no LinkedIn agora e fale, gente, conquistei aqui o meu diploma do mestrado. Todo mundo vai me dar parabéns. Um monte de gente vai colocar reações de curtir, de parabéns, de apoio, seja lá qual for. Se for no Instagram, as pessoas vão compartilhar, as pessoas vão parabenizar, as pessoas vão escrever textão. Ai, sempre soube, sempre acreditei, nunca duvidei. E, enfim, por quê? Porque realmente isso cativa, né? Isso cativa, isso te motiva, isso te faz bem. As pessoas também querem, né, ser parabenizadas quando isso acontecer com elas. Então, tudo isso leva a pessoa a tomar uma atitude, e normalmente muito positiva. E aí, antes da gente seguir, é muito importante que a gente defina quem é você na fila do mercado, da fila do marketing de conteúdo, né? Então, você pode, como eu falei aqui no começo da aula, você pode ser um prestador de serviços autônomo, você pode ser uma empresa, você pode ser uma agência que vai fornecer esses serviços, ou você pode ser um criador de conteúdo. Aqui a gente tem um pouquinho de tudo, né, gente? Que, ó, tá diversificado, diversidade 100%. E isso pode fazer muita diferença no seu planejamento, porque desde o momento da construção da persona, eu preciso ter entendido muito bem o meu papel, entendido muito bem quem eu sou e o que eu posso oferecer. Então, se a gente define ali a brand persona, né, a carinha do meu negócio, a forma como ele vai se comunicar, todos os conteúdos que eu gostaria de publicar na minha brand persona, eu também vou entender quem é a minha buyer persona, a pessoa que eu quero conquistar, a pessoa que eu quero reter, fidelizar. E aí, gente, aqui não é novidade, mas vou cumprir protocolo de aula. Sobre os tipos de perfis e também as diferenças, né, que a gente pode ter, principalmente no Instagram. Instagram e Facebook são aqueles que têm algumas diferenças a mais do que as outras páginas mais populares, mas, assim, o que é importante a gente ter em mente? As vantagens e desvantagens de se ter alguns tipos de perfil. Então, o pessoal é aquele que, né, quem nunca, né, tem um perfil pessoal, ou já teve, enfim. Eu até conhecia gente que não tinha Instagram, viu? Até conhecia. Recentemente, conheci algumas pessoas que agiam como os maias e os astecas. E também tem a página de criador de conteúdo, que é muito legal, porque permite que você, basicamente, haja como se você fosse um indivíduo, mas tem algumas possibilidades. Por quê? Porque o Instagram
ele dá aquela forcinha para os criadores, né? Então, assim, normalmente, quando tem alguma mudança no Instagram, a gente costuma receber, os perfis criadores costumam receber essas mudanças primeiro para testar, e também eles usam, de certa forma, os criadores de cobaia para ver como que vai funcionar, como que vai ser as reações. Então, é uma possibilidade de você flexibilizar o seu perfil e ter acesso às ferramentas, aos insights, um maior controle de mensagens, enfim. Ele é muito usado para figura pública, para artista, para influenciador, produtor de conteúdo. Acho que o Rô tem, né? O Rô deve ter. O Rô tá quietinho, eu fiquei sabendo que ele não é quietinho assim. Mas, né, tudo bem, vai que ele não foi com a minha cara. Dormiu, gente. Ele não tá disposto nem a me responder. Olha lá. Ih, alguém manda um SAMU lá na casa dele. Também tem a conta comercial, então ela, como o próprio nome diz, ela realmente tem aquela finalidade da gente realizar compras e vendas. Acho que tem mensagem aqui no chat, deixa eu ver. Tô aqui, linda. Não sei não, tá dormindo. Tá vendo série, gente? Tá assistindo o quê? Então, ela justamente ela é ideal para lojista, para quem quer realizar realmente gostaria de realizar realmente venda ali. Então, é possível você ter um canal com mais informações, criar promoções, adicionar botões de contato e também ter a lojinha, né? A loja no InstaShop, que também é uma boa para quem quer vender. E aí, assim, né? Eu vou até pular essa parte, porque eu já expliquei mais ou menos. Aí, aqui, algumas desvantagens da conta de criador de conteúdo. A principal desvantagem é que os perfis de criador de conteúdo não estão vinculados à API do Instagram, né? O que significa que eles não podem usar recursos como postagem automática ou ferramentas de análise terceiras. Então, é aí aquele momento que realmente a gente não consegue usar as ferramentas que são muito úteis quando a gente trabalha com isso no dia a dia, né? E aí, assim, professora, o que é a API? Cara, se eu parar para te explicar o que é a API, talvez até eu mesma me embanane, porque é uma série de protocolos, eu poderia dizer, que tem a ver com a programação, com a aplicação ali do próprio aplicativo. Mas o que significa? Application Programming Interface, ou seja, a API é um conjunto de normas, né, que possibilita a comunicação entre as plataformas com uma série de padrões e protocolos. Então, é realmente isso. Ela tem a API, ela pode ou não liberar essas integrações e enfim, então, quando a gente, recentemente, não sei se vocês tinham ou têm, se faz parte do trabalho de vocês, publicar conteúdo no LinkedIn via perfil empresarial. Não sei se vocês costumam fazer isso. Mas quando eu estava há pouco tempo atrás, que eu sempre agendava os posts que eu precisava fazer e tudo mais, e eu nunca conseguia fazer no LinkedIn. Eu nunca conseguia. Por quê? Por causa da API do LinkedIn. Hoje eu nem sei se está liberado ou não, mas, gente, por via das dúvidas, né, é bom checar, porque isso pode mudar o tempo inteiro. Aí a conta comercial, então as desvantagens da conta comercial é que não pode ser privada, né? Afinal, é uma conta comercial, o Instagram vai entender que você está fazendo aquilo para enfim, por uma transação comercial, você quer vender, você quer ser notado, por isso não. Por que você vai manter o seu perfil privado? Você precisa estar vinculado a uma página do Facebook, então você não consegue apenas criar uma página no Instagram sem ter um vínculo com uma página do Facebook e só pode vincular a uma página. Então, tem essas limitações que talvez em algum momento mude, né? Porque, afinal das contas, pode ser muito interessante para o Instagram se a gente conseguir vincular mais páginas. E aí, no Facebook não muda muito, exceto, assim, tem o perfil comercial, o perfil pessoal, que é aquele que também os incas e os maias usavam. Mentira, a professora tem também, tá? Facebook. Jeff, você costuma usar bastante o Facebook para gestão de comunidade? Nossa, ainda bem que você me chamou, eu tava aqui me contorcendo para não cortar, para não atrapalhar.
mas eu queria falar. Por Aí, favor, né? Que eu não já gosto que de ficar me falando convidou, sozinha. já que me convidou, aqui estou. Só para falar de uma desvantagem da conta comercial, que no meu ponto de vista é a pior de todas, é que não dá para utilizar qualquer música para você colocar nos seus vídeos. Principalmente as músicas que estão em alta, o que é péssimo, porque o Sim, Reels ele tem uma boa entrega, só que quando você utiliza áudios que estão em alta, ele potencializa isso, né? isso. Agora, Uhum. quando você vai lidar com perfis comerciais, aí tem a questão, né, dos royalties lá, Do copyright. dos direitos, isso, exatamente. Então, aí tem esse problema que eu acho que é bem péssimo e a conta do criador de conteúdo não tem. Então, você pode utilizar à vontade. E aí Sim, fica só aquelas musiquinhas de fundo, assim, para conta comercial, que é é, péssima, assim. é. Deixa o conteúdo muito pior. É melhor você não colocar música nenhuma. Essas musiquinhas de fundo, elas a gente chama de trilha branca. E realmente eu Isso, concordo com você. É um saco mesmo. Eu também passo por isso, né? E assim, lembra que a gente até teve um momento na última aula que acho que a Gabi perguntou, porque ela queria usar um meme. A gente fez aquele verdade. exercício no final da aula e ela falou assim: Ah, mas eu poderia usar? Será que não teria problema? Alguma coisa do tipo. E a gente até conversou e eu falei assim, gente, as leis no mundo digital, elas estão evoluindo. Então, tem muita coisa que às vezes as pessoas vão pensar: ah, gente, é terra de ninguém, tranquilo. Só que você pode dar o azar. E quando se trata de uma corporação, de uma empresa grande, você não vai querer dar o azar, porque pode ser que a sua cabeça vá para a bandeja ou a empresa sofra danos assim que pode nunca mais conseguir se recuperar. Então, assim, realmente eu acho que é essa questão, né? O criador de conteúdo ele tem esse aval, afinal, ele tem essa carta branca para criar. O Instagram dá muito recurso para ele. Só que assim, a empresa ela já tem que ter, né? Eu acho que o Instagram já pensa assim, cara, você tem que ter mais juízo. Você precisa ter mais juízo, você não pode sair inventando moda. Eu passei por isso na semana passada, porque a gente teve uma live de lançamento de uma marca e assim, a gente contratou uma empresa especialista para criar live e tudo mais. Eu acho que eu comentei com vocês, não, que a live saiu do ar. Bem por cima. Exatamente. Depois que a live terminou, tudo foi um sucesso que a gente deixaria a live salva no YouTube. No outro dia, a live saiu do ar. E por que a live saiu do ar? Por causa de uma música, gente, nem conhecida, tá? Não coloquei, a gente não colocou Katy Perry para tocar. Não, uma música X. Mas por algum motivo deu copyright e a gente quase perdeu a live. A gente não queria perder, a gente gastou uma nota para fazer aquilo. Seria muito bom ter no YouTube, por mais que o nosso YouTube não seja grande. Mas a gente foi atrás, aí teve que excluir, editar, nananã. Num caso mais grave, a gente pode perder o canal. Então, assim, é muito sério, né? É triste, porque a gente poderia surfar nessas ondas e no final das contas a gente fica muito amarrado àquilo que pode. E é sem graça, né? Ninguém quer, tipo, sei lá, tá tocando a música lá do, sei lá, gente, do Michael Jackson, super sensacional. E aí a gente quer tocar também, e no máximo que a gente vai ficar é com um cover e mais ou menos. Aí, Tempos atrás, teve uma música que é da Luísa Sonza, que ela fala das cachorrinhas. E aí sim, virou uma trend no Instagram e mais ainda no TikTok, porque ela falava das cachorrinhas e aí todo mundo fazia de algum jeito para apresentar também cada cachorrinha. sim, sim, E aí os criadores surfaram muito nessa onda para poder fazer e tal, tudo isso e aquilo. E aí, quem vende, por exemplo, produto digital, quem é criador e vende um produto digital, conseguiu aproveitar, mas as marcas e as empresas não conseguiram, porque quem colocava, o áudio saía, bloqueava o áudio. E é engraçada essa história sua do YouTube, porque assim, eu tenho um álbum de música lançado, né? Ele está nas plataformas digitais. E aí, é Hum, isso! você Fale, pode mas fale estar me baixo. mandando.
Pois é. E aí, prof, Gente, eu tô falando errado assim, mas é de propósito, tá? Não vai achar que a prof é palhaçada, tá? Por favor. as minhas músicas, elas foram lançadas nas plataformas por uma distribuidora, né? E aí, quando eu fui colocar as minhas próprias músicas no meu canal do YouTube, elas foram sinalizadas, porque os direitos estavam com a distribuidora. Então, Certo. assim, aí vinculou assim as músicas e aí sempre aparece que essa é uma canção que está sendo reproduzida, mas a canção original está com a distribuidora. Então tem Aham. muito essa questão. Ai, gente, é cada uma, né? Aí você manda pra ele assim, gente, sou eu mesmo É querendo. isso. Ah, obrigada, de nada. Agora, respondendo à pergunta do Facebook, sim. Assim, na verdade, eu comecei pelo Facebook. Quando eu comecei a criar conteúdo, ainda não tinha esse hype do Instagram, porque foi lá em 2012, de 2011 para 2012. Então, era nas páginas do Facebook. E aí, já vinculado com a página do Facebook, eu comecei a investir nos grupos. E aí, deu muito certo, porque você criava ali você construía uma audiência na página e direcionava isso para o grupo. Até hoje em dia, eu ainda tenho grupo, porque o grupo cresceu na época, mas hoje em dia isso já é um pouco mais lenta, essa velocidade que eu acesso, até porque eu não estou tão presente no Facebook. Mas sim, é um espaço muito fantástico, ainda mais sendo gratuito, e tem várias ferramentas diferentes para você conseguir utilizar. Tem lá moderação, tem enquete, você pode fazer lives também ali dentro. Então, é uma plataforma muito fantástica, os grupos, as comunidades dentro do Facebook. Sim, sim, eu concordo com você. É que assim, pra gente, principalmente pra gente que trabalha com isso, as coisas perdem uma certa graça com muita facilidade, né, gente? As coisas funcionam numa velocidade tipo, impressionante. Mas a gente não pode pensar só no nosso perfil de consumo. A gente tem que pensar no perfil de consumo do grupo que a gente atende. Então, assim, sei lá, eu tenho uma marca, ou eu estou criando uma marca para um cliente. Sei lá, diversas possibilidades. Se eu estou passando por isso e eu tenho, por exemplo, clientes na faixa dos 50, 60 anos, cara, isso é nítido. Essa pessoa ela estará no Facebook, sabe? Então é importante ainda eu estar lá, né? O meu chefe fala muito, não gosto de Facebook, por mim eu já nem faço nada no Facebook. Eu falo, a gente não pode esquecer que todo mundo está envelhecendo. E a pessoa que está no Facebook, ela não necessariamente ela migrou para o Instagram e ficou lá. Talvez ela só esteja envelhecendo e ela continue usando. Talvez não seja no mesmo ciclo, mas assim, principalmente para campanhas pagas, né, e para comunidades, funciona muito bem ainda. A gente não pode esquecer disso. E aí, nessa hora, a gente tem que deixar um pouquinho o nosso gosto pessoal para pensar naquilo que vai funcionar para a audiência que a gente quer falar, né? Se, por exemplo, um tomador de decisão, né, uma pessoa que tem um bom poder aquisitivo para doar para a ONG de vocês, será que ela também não está no Facebook? Será que de repente não dá para anunciar no Facebook? Porque são anúncios mais baratos. Anúncio no LinkedIn é muito mais caro, né? Porque o lead, muitas das vezes o lead, ele vai lá em cima, o custo por lead. Então, assim, talvez não seja uma boa pensar no Facebook para falar com essas pessoas, talvez por meio das comunidades. É algo que a gente não pode descartar totalmente, né? Mesmo que a gente não use, mas alguém está usando, gente. Alguém está usando, porque se não fosse rentável, o Facebook teria deixado de existir há muito tempo. Enfim, né? E aí, falando aqui dos perfis, então, o perfil no Facebook, ele é pessoal, as pessoas, né, ela tem aquela finalidade de você interagir com as pessoas que estão no seu grupo, ele é um perfil administrado por um único usuário, tem aquelas personalizações básicas, você não pode ter um nome de empresa num perfil, né, um perfil pessoal, não é possível fazer anúncio segmentado, e você faz o envio de mensagem de forma individual. No Instagram, mesmo se eu tiver um perfil de criador, que é um perfil único, eu consigo, por exemplo, fazer anúncios e segmentar. Então, por exemplo, é uma diferença em relação ao Facebook.
E aí na página, a página já seria realmente para fins comerciais, usuários curtem, seguem a página, salva, compartilha, basicamente, né, as interações que a gente já conhece. Então, ela pode ser administrada por múltiplos usuários e você pode liberar esses acessos conforme, enfim, a necessidade, conforme o poder que você quer dar para essas pessoas. Então, algumas podem ser somente administradores, outros editores, enfim, eu não lembro muito bem os termos, né? Porque isso no final das contas não faz muita diferença, mas você pode liberar conforme você achar necessário. Ah, eu quero que todos sejam administradores. Então, tá bom, você pode fazer isso. As páginas contêm informação de pessoa jurídica. Muitas das vezes, né, a gente vê aquele símbolo de verificado, seja para Facebook ou para Instagram. Para isso, principalmente se você é uma empresa, você tem que comprovar que você é idôneo, né? Que você existe, que você pratica uma finalidade, uma atividade idônea, ou seja, não criminosa, dentro da lei. E aí você tem que, às vezes, dar informações como cartão de CNPJ, documentos um pouco mais sérios para você conseguir comprovar. Gente, eu sou uma empresa, por favor, me verifique. E não é tão simples assim, né? Isso tem uma série de passos. Eu, por exemplo, estou tentando verificar o perfil da empresa que eu trabalho há um tempão e ainda não consegui. Porque tem alguns critérios que o Facebook não divulga para a gente. Mas a gente segue tentando, porque você pode tentar quantas vezes você quiser. As páginas possuem abas especiais, você confere, né, todas as estatísticas dos resultados no Facebook Insights, inclusive no Facebook Insights, já com a conta vinculada, você também consegue olhar os resultados do Instagram, e você pode criar os anúncios, conforme eu estava falando aqui. E aí, assim, se você é autônomo, né, como que você pode começar a definir o seu território? Você pode começar pelo método 5W2H, então fazendo aquela perguntinha básica que vai te dizer quem você é, como você é, o que você faz, de que forma você quer fazer. E aí você pode fazer uma análise SWOT, né, gente? Porque você precisa entender como está funcionando o mercado de forma macro e de forma micro, né? Como que está funcionando o mundo? Digamos que você está criando uma agência. Poxa, o mundo está favorável para agências? Está favorável para microempreendedores? Quais têm sido as políticas, né? De repente, o governo liberou empréstimos pela Caixa com taxa de juros mínimas. Não sei, estou chutando aqui, tá? Então, isso é uma situação que pode te favorecer muito, né? Mas, no entanto, nunca se teve tantas agências assim. Talvez isso me desfavoreça, porque eu já sei que eu vou ter que ralar muito mais para conseguir bons resultados. Mapeie a sua concorrência. Então, de novo, o benchmarking, entenda quem é o seu concorrente e, às vezes, não somente o seu concorrente, mas aquela página, aquela empresa, aquele prestador de serviço que me inspira, que me traz insights bacanas, que, enfim, que me faz evoluir, seja em qual sentido for. Porque eu, por exemplo, eu faço muito isso. Quando eu vou montar aula para vocês, eu pego todas aquelas pessoas que eu acho que trazem sempre conteúdos muito bacanas, muito relevantes, atuais, e eu faço a minha liçãozinha de casa, tipo, olha, isso aqui seria legal em tal momento, isso em tal momento. Quando você vai montar o posicionamento da sua empresa, do seu negócio, do negócio do seu cliente, não pode ser diferente. Você precisa entender como que o mercado está funcionando, como que a dança está sendo dançada, a música está sendo dançada, né? Para você não fugir também muito daquilo que o mercado está propondo, mas sempre mantendo o seu core, né? A sua razão de ser. E aí, assim, o que você possui de diferente? Seus clientes te procuram por qual motivo? Isso é muito importante. Os meus clientes me procuram porque eu sou mais barato? Ou porque eu sou mais legal? Porque outros clientes também me indicam? Qual tem sido, né? Quando o cliente entra em contato com você, se você é autônomo, quando ele te liga, ele te manda um WhatsApp, gente, ligar, as pessoas ligam ainda, te manda um WhatsApp, ei, fulano, tudo bom? Então, fulano me falou que você entrega rápido, que você entrega dentro do prazo. Fulano me falou que você faz quantidades absurdas. Pode ser seu diferencial.
fulano me falou que seu preço é sensacional, ou de repente que o seu preço não é o melhor de todos, mas que você tem melhores condições de pagamento, você divide em 12 vezes. Pode ser diferente. Enfim, todas essas coisas são algo que você pode considerar no seu posicionamento, porque você vai ter que comunicar. Já é algo que está fazendo diferença na sua vida, está te trazendo mais clientes. Como que eu posso comunicar isso? Como que eu posso continuar trazendo mais pessoas? Às vezes a gente, e isso é uma coisa assim que eu percebo muito até em mim mesma, às vezes a gente se apega naquilo que a gente é fraco, né? Ou não é tão bom e tenta ficar melhorando aquilo. Mas, e se a gente fizer também o exercício contrário, de já potencializar aquilo que a gente já é muito bom, né? Ao invés de repente ficar gastando energia naquilo que a gente é mais ou menos. Porque todo mundo é mais ou menos em alguma coisa. Deixa eu contar a novidade para vocês. Todo mundo é meia boca em alguma coisa. Então, vamos nos destacar naquilo que a gente é muito bom, naquilo que a gente faz total diferença, porque provavelmente isso vai te ajudar a se destacar no mercado. E o que você precisa publicar e com que frequência, né? Pensando ali na estrutura do funil de vendas. Se eu pensar que o meu alcance, né, ele é o início ali do meu funil, né? A partir onde eu recebo o maior fluxo de visitas, o maior fluxo de visitações na minha página ou até mesmo no meu site, no meu blog, enfim. Se eu penso tudo isso, então eu consigo pensar aqui que aqueles conteúdos de alcance, aqueles conteúdos que vão atrair naquele primeiro momento o maior número de pessoas, sendo elas relevantes ou não para o meu negócio, porque isso depois vai ser filtrado. Com que frequência eu posso publicar isso? Ah, Rafa, digamos que eu tenha condições de publicar isso 2 vezes por semana. Beleza, você já tem um pequeno esboço de como você vai desenhar ali os seus pilares de comunicação. Ah, então se eu estou publicando para alcance 2 vezes por semana, ou seja, 8 por mês, então o meio de funil vai ser um pouquinho menor, mas a estratégia é diferente. Tudo bem, 1 vez por semana. Ah, então o final de funil, aquele matador, aquele que vai levar a pessoa para o carrinho, aquele que vai levar a pessoa para entrar em contato comigo, aquele que vai gerar a conversão, aquele ali eu vou fazer em que momento? Talvez você possa fazer mais de uma vez, mas entende? Você vai desenhar essa estratégia, você vai entender a frequência que você vai publicar esses conteúdos. Então, né, como eu estava falando, também tem a possibilidade de você ser uma agência, né? E se você é uma agência, é muito importante a gente entender que a gente vai ficar na dependência do cliente passar para a gente o que ele tem de diferente. É claro que isso não quer dizer que a gente não possa contribuir, né, com aquilo que a gente está disposto a oferecer para o cliente como um prestador de serviço, que a gente não tem ideias, que a gente não tem informações que talvez ele não tenha. Mas normalmente isso é uma coisa que a própria empresa já tem construído, né? A não ser que ela seja uma empresa nova, né? Que acabou de surgir, tem pouquíssimos anos de existência. Mas, no contrário, a empresa ela já nasce já mapeando tudo isso, já cresce mapeando tudo isso para ter informações, para ser competitiva no mercado. Muitas das vezes a empresa investe em pesquisa, né? Faz focus group ou paga, né, para alguns institutos de pesquisa trazerem informações relevantes para o negócio que ela está atuando, enfim. É claro que se você for prestar atendimento, sei lá, para uma Unilever da vida, e tomara que vocês prestem mesmo atendimento para Unilever, para ganhar muitos e muitos dinheiros, eu acho, né, que ganha. Eles já vão te passar basicamente todas as informações que eles têm, exceto as confidenciais, para que você desenvolva aquele seu trabalho de marketing de conteúdo, para que você faça um bom trabalho nas redes sociais, enfim. Então, assim que ele pontuar, né, os pontos fortes, você tem que perguntar por que ele pergunte por que ele considera como forte, se algum concorrente não tem algo similar, quais também são os pontos fracos. Digamos que o ponto fraco ali da Unilever seja o serviço de atendimento ao cliente, que por alguma razão eles não estão conseguindo atender essas demandas, não estão conseguindo responder as pessoas a tempo, e talvez isso não seja algo necessariamente do nosso, né, da nossa atuação, que tem a ver
100%, né, tenha alguma coisa a ver com o marketing de conteúdo em si. Pode ser alguma coisa que muitas vezes está no comercial, que está no serviço de atendimento ao cliente, que está no pós-vendas, pode ser uma série de coisas. Mas é nesse momento, inclusive, que a gente consegue provar nosso valor, que a gente mostra para o cliente que não somos apenas rostinhos bonitos que sabem fazer conteúdos, mas que a gente tem noção de como o negócio funciona, do que a gente pode agregar no negócio dele, enfim. E também, assim, quando a gente pode entregar uma proposta para o cliente, quando a gente está na fase ali de prospectar, de entender o cliente, de mandar uma proposta, de fechar aquele contrato, é também ideal que a gente faça pesquisa de concorrência, que a gente entenda, né, de que forma de como o concorrente está tirando venda do nosso cliente, do nosso potencial cliente. E aí, como freela, como uma agência, é importante de definir o início de trabalho, né, as informações básicas e colocar os principais diferenciais e benefícios, né? Como que a gente pode oferecer um bom serviço para o nosso cliente e como ele também, o que ele tem a ganhar se ele fechar um negócio com a gente. E se a gente é uma empresa, né? No geral, você vai seguir basicamente o passo a passo do criador de conteúdo, porém de uma forma mais elaborada, porque, como eu falei, talvez a empresa tenha mais recursos, tenha mais equipe, né? Tenha mais recurso pessoal, recurso humano para fazer a coisa acontecer, de fazer pesquisa, né? Que a gente entenda o macro, o micro, a cultura organizacional da empresa, né? Aquilo que a empresa já tem transmitido no mercado. Então, é nessas horas que a gente vê que todos os recursos investidos em pesquisa, em fornecimento de dados, podem ser muito, muito, muito úteis e nos ajudem a encontrar, né? Gente, as palavras fugindo muito fácil hoje. A encontrar e a ter um diferencial realmente muito competitivo no mercado. E aí, aqui, assim, eu trouxe uma dica de um Instagram que eu gosto muito de seguir, que chama Agência de Bolso. Não sei se vocês conhecem, mas eu acho muito legal, porque eles costumam trazer assuntos que são muito úteis ali para o nosso dia a dia e que trazem de uma forma leve, de uma forma atraente, como é esse fluxo aí de organização, né? De como a gente pode criar um planejamento de uma forma muito saudável, tanto para a gente quanto para o negócio, e também otimizando o tempo. Então, o primeiro passo, a primeira dica que ele dá é comece definindo onde você quer chegar, né? Então, traga ali aquela primeira meta ou aquele primeiro objetivo. A meta são os passinhos que a gente vai conquistar até chegar no objetivo. Se você acha melhor dividir em etapas, faça isso. Colete o máximo de informações que você puder sobre o negócio. Então, aqui tudo que a gente já está falando, né? A importância da gente ter o máximo de informação possível, né? Para construir o nosso plano, o nosso planejamento, né? As nossas metas, a nossa estratégia. Depois, transforma as informações em ideias, né? Que te aproximem do objetivo. Aqui na minha casa, a gente tem uma janelona de vidro e vira e mexe tinha o professor Marco, né? Eu não tenho muito hábito de fazer isso não, gente, mas ele faz e eu vejo que dá certo. Dele pegar post-its e grudar na janela e fazer mais ou menos o que esse bonequinho tá fazendo no desenho, né? De estruturar, de tirar da mente e levar para o papel, de levar para um fluxo, né? Tem o Kanban, tem uma série de recursos, né, no design thinking que a gente pode usar para elaborar o nosso plano de uma forma muito organizada e estruturada. Quarto passo é priorizar as ideias e descartar o que não faz sentido. É aquele momento que a gente já vai fazer a limpa e realmente deixar aquilo que realmente importa de todas as nossas ideias. E o quinto passo é adicionar as ideias numa linha do tempo, né, que é justamente criar essa linha de continuidade, onde a gente vai fazer o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4 e o passo 5, que é justamente o que a gente está fazendo aqui nessa dica que eu trouxe. Tudo certo até aqui, gente? E aí, não mais, não menos importante. Gente, se eu estiver falando muito rápido, se eu engasguei em alguma coisa que não ficou clara,
me sinalizem, tá bom? Então, indo agora para a identidade visual. Eu até falei um pouquinho lá no começo, dei o exemplo da padaria, né? De algo que a gente tenha que, sim, se destacar pela criatividade, fazer sempre coisas inovadoras. Por vezes a gente não vai conseguir fazer inovador, né? A gente vai seguir a linha do inspirador ou talvez algo familiar. Depende muito da sua estratégia, né? Às vezes a gente vê, é muito comum em comércio de bairro, assim, às vezes a gente vê um mercadinho que imita alguma marca muito famosa, e às vezes tem aqueles vários memes, né? Que a gente, sei lá, agora eu acho que eu vi um esses dias que era o La Casa de Pastel, e era o símbolo da casa, La Casa de Papel, só que La Casa de Pastel. E a gente sabe que, meu, o brasileiro, ele nasce PhD em marketing, né? Então, assim, às vezes, a sua estratégia é por semelhança. É de alguém olhar e falar assim, cara, vamos lá na Casa de Pastel. E é isso, né? Eu não tenho como falar, jamais faça isso. Eu sei que não é criativo, eu sei que não é inovador. Mas, para o objetivo que o cara teve de chamar atenção, eu tenho certeza que ele conseguiu. Eu tenho certeza que as pessoas sempre vão passar ali naquele bairro, naquela redondeza, ou vão ver a placa e falar assim, cara, genial, esse cara teve uma sacada e eu nunca vou esquecer. Enfim, né? Ninguém entende a mente humana, mas é um recurso. E aí aqui a gente tem exemplo de grandes marcas que a gente conhece e o raciocínio que elas tiveram por trás do uso das cores, né? Acho que não é novidade para ninguém, né? Principalmente a gente que já é da área, que já tem muita familiaridade, não é novidade para ninguém, que tem a psicologia das cores, né? Daquilo que elas remetem para a gente, das sensações que elas trazem para a gente. E é muito legal que a gente entenda disso. E é o que eu falo, muitas das vezes a gente não vai colocar em prática, a gente não vai pegar lá o Photoshop, o Illustrator, não sei quem aqui tem habilidades com essas ferramentas, e se você tiver, muito legal, show de bola. Eu também sei mexer. Um dos meus primeiros empregos, eu precisei criar muita identidade visual. Mas, em algum momento, mesmo que você não goste, que você talvez não saiba fazer, executar, mas é muito importante que você tenha esse olhar crítico, né? Esse olhar, eu diria até técnico, para você saber, isso aqui tá legal, isso aqui é uma identidade visual bem construída, é um logotipo bem criado, né? Tem toda uma estrutura, tem todo um estudo, uma evolução de marca, tem, né, um branding bem construído, usa as cores necessárias para transmitir aquilo. Então, assim, tudo isso é muito importante da gente sempre relembrar, da gente sempre estudar, da gente sempre buscar referências, porque em algum momento pode ser que a gente use isso e possa acrescentar muito na nossa vida. Então, assim, o que você pode fazer? É buscar referência, né? Em marcas que você admira. Eu, por exemplo, eu gosto muito... Gente, não tem nada a ver com a minha área, mas eu tenho certeza que em algum momento eu vou extrair alguma ideia, assim. Esses dias eu tava... Eu não sei se vocês conhecem a After Hype. Acho que não. É uma marca... Quem falou? Tainá, não conheço não. Tainá, você conhece, Tainá? Não, não conheço não. Não conhece? Gente, é tudo e mais um pouco. A After Hype, ela é uma marca que ela surgiu fazendo papelaria, agenda, marcador de livro, coisas do tipo. Só que ela trouxe um apelo, como que eu posso dizer, assim, tipo, de coisas que todo mundo se identifica, principalmente nós, mais jovens, assim. Então, ela começou, tipo, a tirar sarro, até mesmo dos produtos que ela vendia. Então, assim, tá, eu vou dar aqui um exemplo que eu não lembro de cor. A agenda que eles vendem hoje em dia chama Desagenda. Então, assim, aí eles trazem uma série de ironias do nosso dia a dia, tipo, aqui eu vou anotar todos os meus contatinhos. Porque aqui eu vou colocar todas as razões porque o meu salário não fica até o final do mês, sabe? Coisas assim, bem nesse universo, bem irônico e bem até da desgraça do dia a dia, assim, que a gente vive.
e os caras transformaram em produto. E eu acho sensacional. É sensacional. Para mim, é um dos cases mais legais de marketing de conteúdo, de redes sociais. Para mim, é sensacional. Não é uma marca que tem milhões e milhões de seguidores, deve ter uns 500 mil. Mas para mim, assim, é sensacional. Escreve AF. Vou até colocar aqui. Sigam, pelo amor de Deus. Depois vocês falam se vocês não vão A gostar. gente teve uma aula ontem, prof. A gente teve uma aula ontem de tutoria de marketing de conteúdo, agora que eu tô lembrando. E a professora da aula falou exatamente, trouxe esse case, agora que eu tô Desagenda lembrando. exausta. Sim! Muito bom. Gente, eu sou muito fã da marca. E é o que eu tô falando, né? Voltando. É um case tão bem construído de marketing de conteúdo, de como realmente fazer. E assim, orgânico, tá? Muito, muito orgânico. Que eu estava até conversando com a professora Renata. Professora não, é professora mentora, gente. Com a Rê. Com a Renata, um pouquinho antes da aula começar. E ela estava falando, nossa, é um desafio tanto fazer as coisas hoje com empresas de forma orgânica. E eu falei assim, cara, realmente, é tipo tirar leite de pedra. E a After Hype faz e faz assim da forma mais incrível do mundo. Eu sou fã. Eu só não compro os produtos porque são caros para Dedéu. Mas enfim, isso é outro capítulo. Então, assim, entenda, né, o uso das cores, elementos visuais. A marca tem um personagem, né, principal, um mascote, que é a Dênia. Ela é amarela, ela faz referência do universo pop, então assim, tudo ali comunica alguma coisa que transmite diversão, descontração, né? Então assim, imagina se de repente a marca, mesmo falando de todos os sistemas super legais, super divertidos, se a boneca, o fantoche, fosse cinza, vestida de terno. Poxa, ia passar outra impressão. No entanto, não. Ela tem a peruquinha, tem o nariz vermelhinho, fala do universo pop, grava uma série de vídeos super engraçados e que vende o produto dela de forma indireta. Então, é muito importante que a gente tenha isso. Eu trabalho com carros, aí você me pergunta, tá, mas e a Dênia? Cara, talvez agora não. Mas em um outro momento, o conteúdo da Dênia pode me trazer algum insight. E aí, a identidade visual, ela tem que ser pensada para esse público-alvo. Então, novamente, eu trago o exemplo da After Hype porque foi muito bem construído. Considerando que ela quer atingir jovens que, enfim, que tem todo um universo, estão muito vinculados ao universo pop, né? Que gostam de conteúdos mais ácidos, mais irônicos, e gostam de falar dos boletos que não conseguem pagar, e chorar também a respeito disso, no caso eu também faço. Então, esse é o universo, essa é a persona, e ela tem tanto a brand quanto a buyer persona muito bem definida. E você também pode fazer pesquisas, né? Você pode perguntar para o seu público o que eles gostam mais. Então, poxa, professora, eu estou em dúvida entre um logo e outro. Poxa, eu posso escolher 2 ou 3 logos e fazer pesquisas. Gente, o que esse logo te passa? E esse aqui? Poxa, você acha que ficaria melhor se fosse azul? Você acha que ficaria melhor se fosse laranja, né? Ah, e a pessoa pode falar, puxa, esse laranja aqui, puxa, ele não me passa seriedade. E você quer seriedade. Ah, esse azul aqui, ele não tá me passando confiança. E você quer passar confiança. Então, né, é muito importante a gente entender o que as outras pessoas vão pensar a respeito da nossa marca. E a gente sempre tem que pensar, gente, que a marca, ela não tem que precisar de muita explicação. Porque se você precisar explicar a marca muitas vezes, você tem que pensar que talvez isso seja um impedimento para sua marca crescer. Imagina se você tem um logo e todas as vezes você tiver que ficar explicando o logo. Ah, mas então, é porque a minha marca, ela vende sabonete artesanal e essa árvore aqui é uma árvore de pitangueira e a árvore de pitangueira significa sabedoria do além, sabe? Então, assim, se for algo que você tem a necessidade de explicar o tempo inteiro, pode ser que em algum momento você fique só girando em torno disso, de explicação, de explicação. Eu vou dar um exemplo até do logo da empresa que eu trabalho, que é BYD, o nome da marca. E o logo é o BYD com uma tipografia bacana e tal.
E aí, quando as pessoas perguntam, BYD, tal, o que significa? Build Your Dreams, que em inglês é construa seus sonhos. Cara, a pessoa até vai perguntar o que significa, porque é normal, tipo, na qualquer outra sigla que você vê, você gosta de perguntar. Mas o nome por si só já traz um conceito. Construa seus sonhos. Então, o fundador se baseou nisso para construir tudo aquilo que a marca tem, porque o sonho dele é construir um mundo mais sustentável. Então, eu acho que, por exemplo, é um bom case, né? E aí, por onde a gente tem que começar? O logo, o slogan, a tipografia, as fontes, a paleta de cor, padrão de fotos, elementos visuais. A gente pode fazer isso, pode pegar todos esses recursos e montar um mood board. O que é um mood board? Mood em inglês é humor, né? E board board é um painel. Então, a gente consegue criar um painel, um modelo visual de como a gente quer que funcione a nossa comunicação. O nosso feed, por exemplo, as nossas páginas, o nosso site. Então, por exemplo, a Dênia, ela quis usar um fantoche. Então, querendo ou não, toda a comunicação dela vai ter que ornar ali com o fantoche. Agora, digamos que eu tenha uma marca, uma agência, e eu quero comunicar minha agência com muitos recursos de fotografia, uma coisa artística, e talvez até um pouco mais séria. O que eu posso usar? Qual fonte que vai me passar essa mensagem? Serão fotos do quê? De cidades do mundo? Serão fotos de pessoas? Essas pessoas, né, terão diversas etnias, diversos corpos, diversas linguagens, eu não sei, né, diversas roupas, eu não sei de que forma eu quero trazer, quais serão os recursos visuais. Se eu não usar foto, vou usar o quê? Ícones? Posso usar ícones. Se eu não usar ícones, eu posso usar o quê? Então, tudo isso você pode pensar e montar um mood board. Ai, professora, mas eu não vou conseguir executar. Mas você pode pegar todas essas referências e aí, tipo, um Pinterest da vida pode funcionar para você, e você leva para um designer, para um profissional que vai conseguir esmiuçar e criar um manual de identidade visual, e você levando tudo isso para ele, ele vai desenrolar esse material para você e criar algo que vai ter muita duração a longo tempo. Professor, eu não tenho condições de fazer isso agora. Faz da forma que dá, né? Tem o Canva aí na vida, que é a melhor ferramenta? É a mais profissional do mundo? Não, mas ela é a mais acessível. Porque todo mundo tem acesso ao Canva. E todo mundo vai conseguir, pelo menos, criar uma paleta de cor, vai conseguir escolher alguns elementos visuais. Começa pelo básico. Começa pelo básico. Tem um logo, tem uma tipografia que você sempre vai usar e mantém a constância e vai melhorando ao longo do processo. E aí aqui a gente tem o círculo cromático, né, com algumas cores que a gente pode pensar em usar. E eu trouxe algumas identidades visuais para a gente pensar a respeito de algumas marcas. Então, assim, essa daqui é da Netflix, que a gente pode ver que até são cores que se a gente usasse para uma outra marca, poderia ser cores até de um escritório de advocacia, vocês concordam? Poderia. Poderia ser de um escritório de arquitetura, poderia ser, não sei, de onde mais poderia? Epa. Mas a Netflix, a gente sabe, ela é uma empresa muito moderna, que se comunica de uma forma muito moderna, e ainda assim, ela tem uma identidade visual muito clara. Porque agora vocês vão começar a reparar que tudo que gira em torno da Netflix tem essas cores, essa tipografia e essa comunicação muito clara. Uma foto, um texto sucinto, né? Sempre muito limpo, então não tem muitos tratamentos, sabe, na foto, ou se tem, não parece que tem. Então, assim, é tudo muito clean, né? É sempre esse padrão, né? Por mais que ela mude, por mais que de repente ela esteja divulgando um filme que tem outras coisas que não tenha nada a ver com o universo da marca, ela vai equilibrar isso de uma forma muito clara, muito sutil. É limpo, é visualmente limpo, mesmo que use cores sóbrias, ainda assim é moderno, ainda assim comunica a modernidade e sem ser pesado, sem ser, sabe, exagerado, eu diria. E aí tem o do Spotify. Gente, do Spotify a gente já sabe que é só alegria. Porque o Spotify, ele quer comunicar o quê? Cara, aqui tem o mundo inteiro. Aqui tem diversidade. Aqui tem pop, aqui tem rock, aqui tem samba, aqui tem rock and roll.
aqui tem hip hop, aqui tem tudo que você quiser. O Spotify, ele quer trazer essa mensagem pra gente. E nada mais para passar essa mensagem do que muitas cores, muitos estímulos, né, visuais. Então, a gente vê não só as versões do logo, como está aqui à esquerda, mas a gente também uma série de recursos, né? Uma hora a gente pode usar fotos mais trabalhadas, outra hora a gente pode usar desenhos, né, animações, emojis, né, stickers. Então, tudo isso comunica esse universo muito dinâmico do Spotify, né? De repente, se o Spotify fosse promover uma playlist de rock, ainda assim, ainda que fosse, né, de repente, mais tons de preto, alguma coisa, ainda assim seria muito moderno, com bastante informação, descolado, porque é isso que o Spotify é, e é exatamente isso que ele quer propor. E aí, Nubank. Cara, Nubank, quem nunca viu um roxinho, né, principalmente nessa tonalidade, e não associou ao Nubank, né? Eu acho incrível a comunicação visual do Nubank. Eu acho que, assim, cara, quando você chega ao ponto de você ver uma cor e lembra de uma marca, é porque você construiu ela muito bem. E aí a gente já tem aqui até um esboço, né, um RAF de como foi construído essa nova tipografia. Eles criaram uma tipografia do zero, só para o Nubank, e é muito legal ver como foi construído. E ali a gente também tem uma tarjinha embaixo que mostra alguns posts do Nubank. Então, se você entrar agora nas páginas sociais do Nubank, você vai ver. O roxo predomina, é claro, mas é de uma forma pesada? Não. A gente vê que intercala, uma hora o roxo com o branco, outra hora é o roxo mais pá, outra hora é o roxo em detalhes mais sutis. Então, tem essa mistura, né, que funciona. E isso a gente pode pensar como? Num mood board. Porque quando a gente fala assim, eu quero fotos, depois eu posso usar animações, desenhos, ou não, eu quero só fotos, não vai ter texto, vai ter texto nas minhas fotos, né? Como que eu vou comunicar isso? Ou eu vou fazer mais vídeos, os vídeos terão pessoas reais, ou não, terá banco de imagens. Tudo isso a gente tem que pensar e ser estratégico na hora que a gente for criar os conteúdos para as nossas redes, para todos os canais. Gente, tem tanto pernilongo me picando neste momento, socorro Deus. Professora, inclusive tem alguns memes também, por exemplo, no TikTok, teve uma vez que eu vi um meme que era uma mulher toda vestida de roxo numa esquina, aí tava escrito assim, a fatura do Nubank vindo cobrar o pagamento e tal. Ou se não, teve um outro da Inês Brasil vestida de roxo, aí falando também, a fatura do Nubank me vendo fazer mais uma compra. Não é maravilhoso, gente? Por quê? Porque é o roxo, cara. Se você vê agora um urso um urso não, né? Uma pessoa fantasiada de urso roxo, você não vai falar, é o Barney. É o Melocotão. Melocotão é só pros velhos. Quem tem idade para lembrar do Melocotão aqui? Ninguém, né? Eu assisti, ó. Acho que eu lembro. Vocês juram? Gente, peraí, quantos anos vocês têm? Para tudo. Mais de 30? 35, 34? Na próxima 33? quarta-feira eu faço 34, prof. Ai, meu Deus, tudo idoso, velho! Seus velho! Olha eu, 32, né? Caraca, gente! Então vocês lembram do Melocotão, né? Vocês lembram, então, também do Mal, do Castelo Rá-Tim-Bum, roxo também. Entendeu? Castelo Rá-Tim-Bum reina no meu coração. Então, assim, gente, hoje a gente não vê mais um bicho roxo e fala assim, o não sei o quê, o não sei quem. Não. É o Nubank vindo perseguir os nossos sonhos, cobrar, né, para a gente pagar aquele boletinho lindo, maravilhoso, que a gente não pensou quando a gente tinha dinheiro em mãos, que a gente falou assim, vou gastar, porque eu não sei se o amanhã chega, e o amanhã chegou, né? Então, é sobre isso. E aí, para concluir, né, galera? Então, de novo, qual que é o diferencial da minha marca? Qual dos meus valores precisa estar claro na mente dos consumidores? Os valores. Então, assim, como eu estava falando aqui, o visual, ele vai contar muito, porque a gente sabe, o ritmo em que a gente usa as redes sociais hoje em dia é absurdo de rápido,
né? Às vezes a gente não para ler. Às vezes a gente tira a conclusão e depois lê, né? Principalmente quando é matéria de jornal, alguma coisa do tipo assim, né? Que é um texto um pouquinho mais extenso. A gente lê a matéria, o enunciado e fala, já sei. Ó, vai ter, sei lá, vai ter seguro-desemprego aí. Aí depois você lê de novo, aí você vê que é tipo para pessoas, sei lá, 60 anos mais. E aí a gente já fez a compra no Nubank, contando com o dinheiro, e quando vê, não era bem o que a gente pensou, porque a gente tira conclusões precipitadas, a gente não lê, né, tudo que poderia ler. O nosso ritmo de leitura é muito mais absurdo, isso quando a gente lê. Então, a gente precisa ser muito eficaz ali na comunicação, né? Muito sagaz mesmo, para a pessoa bater o olho e falar: eu sei de onde é. Eu sei que isso aqui é Nubank, eu sei que isso aqui, sei lá, se comunica comigo de uma forma descontraída. Eu sei que se eu mandar uma mensagem lá, seja por DM, seja por comentário, eles vão me responder. E tem algumas marcas, né, gente, que a gente até gosta quando responde. Tipo assim, cara, eu preciso deixar minha mensagem lá no Nubank. Ou, o mesmo caso da After Hype. Esses dias, uma colega de trabalho chegou e me falou: Cara, você não sabe. Fulana, uma amiga minha foi respondida pela Dênia no After Hype. A Dênia é o nome da personagem, né? Da marca. Do mascote, eu vou dizer. E ela falou assim: a Dênia me respondeu. E eu fiquei assim: tá bom, e eu com isso. E ela super feliz, assim: cara, ela me respondeu. E não sei o quê. Gente, se para pensar racionalmente, é um boneco, quer dizer, não é nem um boneco que te respondeu, né? Alguém do saque, alguém lá dos bastidores que respondeu, até porque a marca não é gigantesca, então foi alguém ali dos bastidores que respondeu. Mas olha o que isso gerou na pessoa. A pessoa teve uma resposta e ficou super feliz. E eu vou te falar, eu também ficaria sabendo de tudo que tá rolando e tudo, mas eu falei assim, gente, a Dênia me respondeu. Aí a pessoa fala: Rafaela, você sabe que é um fantoche? Eu falo: sei, mas ela me respondeu. Então, assim, não respondeu você, respondeu? Me respondeu. Então, tudo isso faz muita diferença, né, no trato que a gente vai ter com o consumidor, na forma como a gente vai responder, né? E também a gente também pode pensar, né, quando a gente estiver elaborando, né, entendendo quem é a nossa persona, como que a gente vai se comunicar, entender quais fontes transmitem o nosso tom de voz. Lá na frente, essa aula já está inclusive gravada, foi a que eu gravei lá no hotel, que eu tive que regravar 819 vezes, valorizem essa aula. Eu falei sobre tom de voz, que é uma coisa muito importante, porque no final das contas você vai ter todo um planejamento, e se você não trouxer o tom de voz adequado para sua marca, você perdeu uma parte muito importante do seu trabalho. Porque imagina se você pensou toda a identidade da sua marca, com todo carinho, você pensou nos pontos fracos, nos pontos fortes, você já pensou na imagem que você quer transmitir, na mensagem que você quer transmitir, o canal que você quer usar para transmitir essa mensagem, e chega na hora, você fala: e aí, pessoal, tudo bem? Tava com uns problemas. E você tem uma página de um escritório de advocacia, entende? Não dá match, não dá match. Então, a gente precisa também ter muito cuidado com isso. O que eu quero que as cores digam sobre a personalidade da minha empresa. As cores estão aí, os recursos estão aí para a gente ser criativo mesmo, para a gente usar, né? Mas lembrando que menos é mais. Hoje, inclusive, eu recebi um post de Natal da agência que atende a marca que eu trabalho. Eu olhei, eu fiquei 10 minutos contemplando aquilo e pensando: eu preciso de um tempo para não ser grossa, para não falar isso aqui tá a coisa mais abominável do planeta Terra, né? Era um post de Feliz Natal e tinha um carro cheio de bolinha de árvore de Natal e laço e fonte natalina. Aí eu olhei e falei assim: Jesus, não consigo. Isso é muito para mim. Eu não sei, eu preciso de um tempo para não falar assim: querido, tá uma bosta, né? Não tá comunicando, não sei o que tá passando na sua cabeça.
Então, para evitar, né, principalmente se você é uma agência, para evitar que o cliente pense, nossa, essa pessoa esqueceu o cérebro em casa, pense com cuidado, desenhe, volte lá para o plano, né? Se necessário, se você ver que em algum momento a coisa se perdeu, que não está mais fazendo sentido, reformule, tá tudo certo, né? É melhor do que de repente seguir numa receita que não está dando certo. Tá tudo bem, mas seja condizente, né? Ah, mas puxa, o cliente está me pressionando. Eu sou muito a favor da gente chegar e falar para o cliente o seguinte: cliente, eu quero entregar a coisa mais linda do mundo para você. Se eu te entregar hoje, talvez fique nota 6. Se eu te entregar daqui 2 dias, vai estar pelo menos nota 9. O que você prefere? E jogue limpo, né? Para você trazer o melhor resultado possível. Eu tenho certeza que o cliente vai esperar 2 dias. Tenho certeza mesmo. Quais as formas geométricas representam uma identidade? Então, até as formas geométricas trazem informações muito importantes. Eu estudei por 6 meses design de interiores. E nesse curso que eu fiz, eu aprendi muito sobre o poder das formas. Então, por exemplo, o quadrado, ele transmite muita força, é algo inflexível, é algo intransigente, sabe? Quando a gente realmente fala que fulano é quadrado, é porque, cara, não tem espaço ali para você quebrar aquilo, para você tentar contornar aquilo. O quadrado, ele transmite uma força inquebrável, assim. Então, se você quer realmente passar essa impressão, use um quadrado. O círculo, não. O círculo é totalmente contrário. O triângulo, se eu não me engano, ele transmite algo ligado à sabedoria, porque ele tem equilíbrio, né? Todas as pontas têm o mesmo tamanho, ele tem equilíbrio. Então, isso são coisas que a gente pode estudar para trazer. Porque, gente, semiótica, tudo que a gente aprende, né, sobre o comportamento humano, sobre o que as imagens significam, como a gente codifica isso na nossa cabeça, pode parecer coisa, muita viagem, mas na verdade traz muito significado para aquilo que a gente vai entregar, para aquilo que a gente vai fazer. E imagina só se você chega para o seu cliente e fala, cara, eu aprendi lá em semiótica, tal coisa, por que isso, por que aquilo. Cara, eu tenho certeza que o cliente vai ficar assim, quê? Nossa, manja muito. E assim, não é só por cagar regra, tá, gente? Mas é porque para você trazer um embasamento, sabe? Que não fique só no. Ah, tá vendo que lindo esse logo aqui? Tem uma flor. Aí a pessoa, por que uma flor? Aí você, não sei. Então, não, né? Traga essa força na argumentação de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm muito a ganhar. E aí, assim, que ferramentas a rede social que escolhi me oferece para criar esse conteúdo, né? Então, tem Story, tem Reels, tem timeline comum, né? O feed, tem vídeos aprofundados. Quais outros formatos, né? No Instagram, a gente tem caixinha de pergunta, a gente tem uma série de recursos que a gente consegue medir ali a satisfação de uma forma muito rápida, que, tipo, se ninguém fez pergunta, você já fica assim, epa, peraí, tem um problema aqui. Ou às vezes faz o mesmo tipo de pergunta, você fala, aqui também tem um problema, porque se estão perguntando a mesma coisa, eu estou falhando na minha comunicação, né? Eu estou deixando de entregar alguma coisa que eu poderia entregar. Então, tem todas essas questões. Então, né, chegando à parte final, a gente já aprendeu hoje, né, sobre o posicionamento de marca, sobre todos os recursos, né, que a gente pode e deve usar realmente para construir ali. É como se a persona, vamos dizer assim, que você criou, é como se ela tivesse ali criada, mas igual aqueles filmes de ficção científica, quando a pessoa sai da máquina, eu viajando, né? Quando a pessoa sai da máquina e ela acabou de ser criada, mas ela tá peladona. Então, e aí o posicionamento de marca é o quê? São aquelas roupitas que a gente vai acrescentar na pessoa, né? Que no filme é sempre uma roupa que a pessoa, tipo, achou do lado dela, assim, né? A roupa surge, assim, milagrosamente. Adoro essas coisas de filme. Então, são as coisas que a gente vai colocando ali na persona
né? E montando ali, deixando mais robusto o posicionamento da nossa marca. Porque a gente já entendeu, ela vai ter esse formatinho aqui, ela gosta disso, ela gosta daquilo, a minha marca vai funcionar mais ou menos assim, mas quais serão os recursos que eu vou usar? De que forma eu vou usar? De que forma eu vou trazer isso? De que forma eu vou empregar isso? É isso que vai dando realmente força. É como se você estivesse vestindo ali a sua persona com uma armadura para que ela esteja bem estabelecida no mercado, para que ela entregue a mensagem correta no momento correto. E aí eu já falei, né, da brand e da buyer persona, a jornada de compra e o funil de vendas, então é justamente isso, né, da gente, era para vocês terem feito a lição de casa, mas tudo bem, perdoados, ninguém me pediu desculpa, mas tudo bem, aquelas bem dodói. Mas façam esse exercício, tá? Se puderem, me tragam amanhã, não precisa, gente, anotar nem nada. Quer dizer, anota só para não esquecer, né? Mas assim, professora, tava olhando aqui, cara, ó, isso aqui eu acho que tem cara de meio de funil e eu acho que pode servir aqui para nossa ONG. Professora, eu tava vendo aqui numa outra, ou professora, eu tava vendo num lugar nada a ver, tava vendo no, sei lá, no perfil da Natura, e eu vi um negócio aqui que eu acho que pode ser muito interessante para algum momento usar na base do funil. O que você acha? Traz isso pra gente, acho que vai ser muito rico. Vocês já estão nessa fase de criar conteúdo. Amanhã a gente vai entrar numa parte que é mais prática, né? De vocês realmente entenderem como construir o calendário editorial, como pensar as editorias, e tudo isso vai ajudar muito vocês na hora de produzir esses conteúdos que vocês têm que entregar nas próximas semanas. Então, a gente também já conversou aqui a respeito das dores do cliente, né? Daquilo que a gente tem que pensar para resolver. Cara, se eu estou sentindo, se eu tenho informações que estão me dizendo que o cliente precisa de uma agência que não cobre valores gigantescos, eu consigo atender? O meu valor ele é bacana, ele é competitivo, ele funciona no mercado que eu atuo, na região que eu atuo, então eu preciso comunicar isso. Não posso deixar de comunicar isso. Nos momentos certos, mas eu tenho que comunicar isso, que o meu preço é justo. Puxa, a dor do cliente é que, sei lá, eu moro no sertão do Pernambuco e, na verdade, o cliente mora no sertão do Pernambuco, né? Acho que faz mais sentido falar assim. E ele precisa de uma agência que só trabalhe com clientes pequenos. Eu conheço pessoas que criaram agências para atender clientes pequenos. Sabe por quê, gente? Porque muitas das vezes as agências só pensam no grandão, só querem atender a Coca-Cola, ou a Natura, não sei o quê. Só que o microempreendedor, aquele que tem a padaria simples, a lojinha de roupa, ele tem demanda de marketing tanto quanto o grandão. E muitas das vezes ele precisa de um criador, um especialista, um prestador de serviço que entenda a dor dele, tipo, não posso pagar muito, estou em crescimento, minhas pretensões são tal, ou eu não entendo muito de marketing, você vai precisar me ensinar um pouco. Talvez essa seja a dor do cliente que você consiga resolver. E é muito legal porque de repente você vai crescer com ele. Porque você ensinando, dando aquela assessoria e tudo mais, você cresça junto, porque você vai testando, vendo que não funciona. Porque quando você pega algo já pronto de uma empresa grande, ela não vai te dar essa liberdade. Eles vão falar, não, você vai ter que seguir a minha cartilha. Isso é muito comum. Agora, se você pega um cliente pequeno, vocês vão ali testando, aprimorando, vendo o que funciona. Então, isso também é muito bacana. Já conheço algumas pessoas que preferem trabalhar com clientes menores, que estão começando, que estão se desenvolvendo, por todas essas questões que eu trouxe para vocês. E aí, pontos fortes e fracos, né, gente? Que é justamente a gente entender como que a gente vai conseguir atender todas essas necessidades, sem deixar de lado aquilo que é importante para a gente e sempre valorizando, como eu falei, aquilo que a gente já tem de bom, aquilo que a gente já tem de diferencial, aquilo que já funciona para a gente, aquilo que a gente consegue entregar sem dor nenhuma, sem desgaste nenhum e tudo mais. E, como eu falei, essa aula foi mais para a gente entender alguns conceitos, algumas bases que a gente não pode abandonar de jeito nenhum,
porque a próxima aula a gente já vai para o campo um pouquinho mais prático de como realmente colocar a mão na massa e criar todo esse fluxo de produção, considerando todos os objetivos de negócio, considerando os objetivos do projeto de vocês.